A importância dos observatórios sociais. Fala, meus queridos, como estão? Sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre o tal de observatório social e a sua importância. Aqui em Tubarão, onde eu moro, em Santa Catarina, estamos no clima da Operação Mensageiro devido à prisão do prefeito e do vice-prefeito, mas já é o 7º líder do executivo. A lista está em Marlon Neuber, do PL de Itapoá, Antônio Seron, do PSD, prefeito de Lages, já saiu, está em prisão domiciliar, Luiz Henrique Saliba, do PP de Papanduva, Davidson Souza, do MDB de Pescaria Brava, cidade vizinha, Vicente Correia Costa, PL, de Capivari de Baixo, também cidade vizinha, inclusive era um bairro de Tubarão, Antônio Rodrigues, PP de Balneário Barra do Sul, e agora prefeito Juarez Ponticelli e seu vice Caio Torcaschi, aqui de Tubarão. A Operação Mensageiro, para quem não está ciente, ela está apurando esquemas de corrupção na coleta de lixo. Diversas empresas ali estão envolvidas com trâmites na questão das... Diversas empresas estão envolvidas pela questão das licitações que eram feitas, um esquema de corrupção ali para a coleta de lixo. A licitação para a coleta de lixo ela é bem vaga e possibilita esse tipo de esquema. É bem complexo o negócio, mas não vamos focar nesse tipo de especificar e falar sobre o esquema de corrupção. Vamos falar sobre a importância de termos observatórios sociais, que são necessários e que pena que são necessários. Primeiro que eles surgem de uma omissão das câmaras municipais e assembleias que forçam a população a criar esse tipo de associação, para cobrar. A ideia do observatório social surgiu em Maringá, lá no Paraná, em 2006. E só lá no primeiro ano, somente no ano de 2007, proporcionou uma economia de 9 milhões lá para Maringá. E aí um pessoal comenta muito facilmente quando falamos de observatórios sociais na questão de por que o observatório da minha cidade, quando tem, não é tão ativo? Por que tal cidade é? Aqui do lado, por exemplo, nós temos Criciúma e o Observatório Social de Criciúma é muito forte, é referência, eles uma luta braba. Em Tubarão já teve um momento que estava bem ativo e aí depois decaiu, tá voltando aos poucos. Mas a questão é a seguinte, justamente, começa com a omissão das câmaras municipais e assembleias que deveriam estar cobrando os municípios. Muito se fala em corrupção a nível federal, é muito fácil falar de corrupção a nível federal, mas acontece demais a nível municipal. Nível estadual, enfim, mas municipal está aqui do nosso lado e tem muito caso de corrupção. E quem trabalha com a questão política e afins vê tanta coisa errada que, meus amigos, eles não têm ideia. No momento que as câmaras e assembleias se omitem e não fazem essa cobrança, muito pelo esquema de trâmites políticos, onde o prefeito chega ali e cumpre uma grande parte da Câmara, quer ter a maioria na Câmara, poucas pessoas são oposição, e aí se cria ali uma base de apoio muito forte. Novamente, a gente fica falando tanto em base de apoio federal. Meus amigos, vá ver como funciona a sua Câmara Municipal e você verá o quanto tem de esquema ali, prefeito conversando com vereadores para ter uma base de apoio forte, para que não tenha oposição, brigando contra oposição, e aí entra prefeitos contra observatórios. Muitas cidades, ainda cidades menores que ainda tem essa cultura, é fácil o prefeito bater no observatório a um ponto de, peraí, vamos tentar comprar essa rapaziada. Vamos tentar comprar quem fala mal. E aí muitos caem, pegam um cargo, ou ganham alguma coisa, ou trabalham em uma área que vai ganhar um benefício, acabam se vendendo nesse esquema político. E é alguma coisa que não pode acontecer, porque os prefeitos, quando não simpáticos com os observatórios, ainda mais quando são em cidades pequenas que está um negócio meio larval, está começando ali, é fácil você acabar, você meio que podar o negócio. E pelo contrário, enquanto deveria fomentar, inclusive empresários. Mas é outro problema de cidades pequenas, onde empresários estão envolvidos. Grandes empresários estão envolvidos nesses esquemas municipais. Cidades onde já tem observatórios mais maduros e funcionando melhor, você percebe o investimento forte do próprio empresariado. Ali há um investimento de empresários financiando para que haja uma cobrança forte do poder público e assim consiga ter uma maior transparência,
forçando que a transparência seja melhor. Isso é muito importante e faz uma diferença danada. Claro, justamente porque há uma omissão na Câmara Municipal muitas vezes. Mas no momento em que você tem um observatório forte, começa a ser cobrado também da Câmara, a Câmara começa a cobrar mais do Executivo, e aí você sozinho fazendo um barulho talvez não seja silenciado, começa a ter muitos boicotes para você, porque uma coisa não está envolvendo só um político, aquele papo, ele trabalha pra gente, não é assim que funciona. Ele tem um poder, ele está em uma casta alta de hierarquia poderosa, com níveis e do empresariado que estão trabalhando junto nos esquemas, então não é só chegar ali e falar, mas no momento que você está numa associação organizada, uma organização da sociedade civil organizada, faz uma diferença danada, e aí você tem uma força maior para bater de frente com o poder executivo e até com o legislativo quando está muito na base de apoio ali. Inclusive, é uma dica, se você gosta de cobrar, quer cobrar mais do seu poder municipal, procure se a sua cidade tem um observatório social ou, quem sabe, trabalhe para que haja. São importantes e, pela complexidade do processo político, como eu comentei, não é só chegar lá sozinho. Você não vai ter força, muitas vezes, dependendo até da sua área, do seu trabalho, você vai ser boicotado. É uma dificuldade, você não está tratando com qualquer pessoa. E num observatório você estará com mais profissionais de diversas áreas que vão enriquecer e, assim como uma associação, vão ter força para bater no poder executivo. É algo que faz falta. Tubarão sentiu isso, falando aqui pela minha cidade. Falta transparência em muita coisa e o observatório está voltando aos poucos. Mas, com certeza, essa é a realidade de diversas cidades. Esse é uma investigação grande aqui na região da Amurel, aqui de Santa Catarina. É a associação dos municípios da região lagunar, somos próximos à Laguna também, vizinhos à Laguna. Então é uma grande operação de corrupção na Amurel, mas é algo que acontece no Brasil inteiro. É muito fácil acontecer isso em nível nacional devido a essas brechas que há nas licitações. Inclusive existem licitações, empresas que vencem licitações que nem existem. No momento que a empresa ela só surge após vencer a licitação. Abriu licitação para uma empresa de coleta de lixo, que é o caso ali. Exemplo, não que tenha acontecido isso, mas vamos usar o exemplo. Beleza, o cara tem um capital alto, chega, olha, vamos lá, criar uma empresa aqui que ainda nem existe, venceu a licitação, faz o empréstimo, consegue uma leva de equipamentos, começa a fazer o trabalho já tendo um esquema envolvido. Então, muitas, ao nível nacional, que vencem essas licitações ainda nem existem. Inclusive, comentando com um colega, estávamos falando de um caso que teve em uma cidade, que houve uma licitação para fazer móveis para postos de saúde. A empresa que ganhou nem existia ainda e nem fazia móveis. Mas, depois disso, claro, houve o esquema. Então, para você ver como são diversas as cidades. Aqui citamos algumas, aqui da região da Amurel, mas isso é muito comum, infelizmente, e observatórios fazem diferença. Ao exemplo aí de Maringá, de Criciúma e de outras cidades que têm observatórios fortes. Enfim, seria basicamente isso. O pessoal mandou mensagem, comenta sobre a Operação Mensageiro, sobre o Juarez, sobre o Caio. Vamos falar um pouco mais abrangente. Não quero falar tanto dos trâmites legais também da investigação. A parte judicial vai seguir sendo feita. Isso é comum. Políticos vão ser investigados, vai ter todo o trâmite, estão em prisão preventiva. Não vou me focar nisso. Mas eu comentei rapidamente na rádio, na terça-feira, na Monte Carlo aqui em Tubarão. E agora comento sobre a importância dos observatórios, que também foi um ponto que eu trouxe lá na terça-feira. Enfim, comente o que você acha disso, comente qual a sua opinião, tanto sobre a Operação Mensageiro, quanto a importância dos observatórios sociais. Um forte abraço, um beijo e até mais.